nessa edição do Jornal da Univates. O que é e a importância do Dia de Finados. CDLinho de Lajeado é reformado para o Natal 2018 e ainda vício virtual preocupa a Organização Mundial da Saúde. Essas e mais notícias a partir de agora. Boa tarde. A bandeira tarifária para o mês de novembro é amarela, com custo de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos, o que representa uma redução na cobrança em relação aos 5 meses anteriores, quando foi acionado o patamar 2 da bandeira vermelha, que prevê cobrança de R$ 5,00 a cada 100 kWh. Apesar dos reservatórios ainda estarem com níveis baixos, com o início da estação chuvosa, houve queda no preço de liquidação de diferenças e a expectativa é que suba o nível de produção de energia das usinas hidrelétricas. O Dia de Finados é celebrado anualmente em 2 de novembro. No Brasil, essa data é um feriado nacional. A celebração de finados é muito importante para algumas religiões, principalmente para os católicos, pois se presta homenagem para todos os entes queridos que já faleceram. Quem tem mais detalhes sobre a data é Marcos Ruschel. Olá, Marcos. Isso mesmo, hoje é dia de finados e para falar um pouquinho sobre esse assunto eu converso com o Frei Jorge Hartmann. Frei, a importância dessa data, porque existe o dia de finados, primeiramente? A data nasceu, digamos, na prática no século II da era cristã, mas você encontra a fundamentação bíblica no Antigo e no Novo Testamento. É o momento de você celebrar a fé de que a vida não acaba na morte. É isso que é o mais importante no dia de finados, né? Quando nós vivemos aqui na Terra, a gente sabe que não é para sempre. E o que vai diferenciar a morte, o que vai dar sentido à morte, é como nós vivemos aqui. Se fazemos o bem, nós temos certeza de que a vida eterna será uma continuação desta vida. E finados, celebração dos mortos, é o momento de parar, não só de enfeitar túmulos, né? O cemitério, mas na fé rezar por aquela parte da gente, parentes, amigos, familiares, que já nos antecederam na ida a Deus Pai. Talvez algumas pessoas acabam pensando nessa data realmente nesse sentido de, é o dia de fazer a manutenção do túmulo, de ir até lá, mas Frei, isso deveria acontecer com mais frequência, de lembrar dos entes que partiram? Para nós católicos, nós lembramos em cada missa. Cada missa é lembrada, tem um momento especial em que os fiéis são convidados a recordar dos seus entes queridos, né? Porque a saudade é parte de algo bom. Pessoas que conviveram conosco, deixaram exemplos de vida e por isso deixaram saudade, né? E a certeza de que a fé nos diz, nós nos reencontraremos. Nós não podemos ficar no mero ato, digamos, social que é bonito, é justo, é necessário limpar uma vez por ano o túmulo e aí estamos em paz com nossos entes queridos. Não. A oração é o que nos mantém unidos de modo mais terno, mais eficaz. Perfeito. Frei, obrigado pelas informações, por compartilhar um pouquinho conosco. De nada, disponho sempre. Que Deus abençoe a todos. Certo, e com imagens de Pedro Horn, Marcos Ruschel para o Jornal da Univates. Em razão do feriado nacional de finados, hoje todas as repartições públicas, municipais, estaduais e federais vão estar fechadas. Os atendimentos voltam normalmente a partir de segunda-feira. Os estudantes que estão com as inscrições confirmadas no Enem podem conferir o local de prova com a liberação do acesso ao cartão de confirmação pelo site enem.inep.gov.br. E a seguir, CDLinho de Lajeado é reformado para o Natal 2018. Neste mês tem Expo Vale 2018. A Feira Comercial, Industrial e de Serviços chega à 21ª edição. Na programação, eventos técnicos, shows, exposição e diversas atividades. A Expo Vale é de 9 a 18 de novembro. Até lá, o Parque do Imigrante passa por reformas para receber os visitantes. Entre as novidades estruturais dessa edição está um novo pórtico de entrada. Na edição anterior, foram cerca de 112 mil visitantes e 33
43 milhões de reais em negócios. Os ingressos são de R$ 8,00 na terça, quinta e sexta-feira e R$ 10,00 final de semana e feriado. A CDL Lajeado já entrou no espírito natalino e lançou as primeiras ações do Lajeado Brilha 2018. A 20ª edição começou dia 26 de outubro com a entrega de saladinhas nas empresas participantes. Os consumidores que comprarem R$ 80,00 ou mais precisam cadastrar as saladinhas no portal da promoção. Eles concorrem a 10 prêmios de R$ 5.000. Ao todo, vão ser 6 sorteios, nos dias 24 e 30 de novembro e 7, 14, 21 e 28 de dezembro. A relação completa dos estabelecimentos participantes vai ser divulgada em breve. Os passeios de Sedelinho vão ser mais confortáveis e devem atrair mais olhares durante o Lajeado Brilha. O ônibus foi totalmente reformado, com investimento de R$ 30.000. Quem tem mais informações é o repórter Thiago Witteder. Olá, Thiago. Olá, durante essa semana foi na verdade o lançamento do Sedelinho, que sofreu aí algumas reformas, investimento de cerca de R$ 30.000, e por isso a gente vai falar agora com o presidente da CDL Lajeado, Heinz Rockenbach, e falar um pouquinho basicamente sobre essa reforma. Heinz, o que motivou na verdade fazer essa revitalização no Sedelinho, que querendo ou não é um marco aqui da cidade de Lajeado, né? Com certeza, que você falasse, é um marco, o símbolo do Natal da nossa cidade nessa época. O que motivou a nós fazermos essa revitalização, essa reforma, proporcionando mais segurança, com certeza, aos usuários que vão usar nesse período de Natal, que desde 92 mais de 230 mil pessoas viajaram, passearam com o Sedelinho, passeando nas ruas da nossa cidade. Então, a motivação foi de a gente dar uma reformada nele, de troca dos bancos, pneus novos, a parte elétrica, tudo. Isso tudo proporcionando mais segurança ainda para o usuário. Assim, a gente sabe, como já falava no início aqui, é um símbolo aqui da cidade de Lajeado, principalmente do Natal. Na tua visão, quanto que ele se torna importante, ainda mais agora com essa reforma, importante, digamos assim, para a cidade, basicamente? É um símbolo importantíssimo. Acho que o nosso xodó dessa época também, como todo ano, muitos clubes, associações, escolas, visitantes de outros países, de outras cidades vêm visitar Lajeado, então eles fazem um roteiro, aí eles contratam o nosso Sedelinho. Então é um símbolo que a gente tem que preservar, trabalhar cada vez mais para prosperar nesse sentido de termos a imagem de Lajeado, se for em outras cidades, que o símbolo do Sedelinho apareça em todo o âmbito estadual. Para que o telespectador possa entender, assim, basicamente como funciona para daqui a pouco fazer algum passeio, para daqui a pouco reunir um grupo e poder andar aqui pelas principais ruas da cidade. Exatamente. Entrar em contato com a CDL para fazer o agendamento, né? O custo do passeio, o preço é de R$ 150. Você pode daí tanto fazer escolas ou clubes que possam contratar do período durante o dia. Nessa época agora, e todo ano pode ser feito isso. E nessa época de Natal, véspera de Natal, mês de dezembro, ele vai sair, a chegada e a saída dele vai ser no Parque dos Diques esse ano, onde é que a prefeitura está construindo a aldeia do Papai Noel. Então vai ser um lugar bem bacana da chegada e da saída do Sedelinho. O ingresso ou a passagem custará R$ 6,00, mas ela é cobrada pelos clubes Rotaract e será doada uma parte para a ação social que eles ajudam as entidades. Heinz, a gente sabe que o Sedelinho também tem toda uma questão assim que une aquela questão do Lajeado Brilha, das campanhas feitas pelo município. Na verdade, ele é quase que um meio campo entre tudo isso, assim. Como também esse ônibus, esse Sedelinho, ele faz com que o comércio aqui da cidade ganhe mais visitantes, ganhe mais pessoas com interesse em vir para cá. Exatamente. Todas as promoções que a entidade, a CDL Lajeado faz, o Sedelinho participa, né? Em desfiles ou até em mídia, a gente passa nossos liquida, ele fica circulando. Então é um carro, é um símbolo simpático, carismático para com a comunidade, principalmente nas épocas de Natal, que a gente gera aquele espírito natalino, que contudo, toda a comunidade sai ganhando e com certeza todo mundo adora esse símbolo nosso do Sedelinho.
Tá certo, obrigado, Heinz. Então, para voltar a lembrar o nosso telespectador, o CDLinho foi reformado, vai estar disponível agora aí até o fim do ano para fazer vários passeios que vão acontecer em função do Natal. A reforma dele foi em cerca de R$30 mil o investimento. A gente volta para o Jornal do Univates, nas imagens de Pedro Horn, eu, Thiago Wittelder. Agora falamos do tempo. O sol aparece com nuvens na região, mas entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva irregulares. A temperatura máxima para essa sexta-feira fica ao redor dos 27 graus. Veja as temperaturas para amanhã. De acordo com a polícia, os índices de roubos a estabelecimentos estão em queda no município de Encantado. Em 2017, foram 15 registros. Nesse ano, 2. Entre os motivos está a implantação do sistema de monitoramento. Funcionando há 1 ano e 3 meses, conta com cerca de 40 câmeras em 16 pontos da cidade. A primeira fase do projeto teve investimento de R$390 mil disponibilizados em um rateio entre a CI, Câmara de Vereadores, Clube Recreativo de Encantado e Judiciário. Ainda neste mês, a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Taquari Univates e apreciadores das artes plásticas poderão conferir 4 exposições nos espaços arte da instituição. De fotografia a quadros coloridos, modalidades distintas estarão em exibição. As mostras são abertas ao público de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 horas da noite e aos sábados, das 8 ao meio-dia. A Univates está com inscrições abertas para alunos em cursos de graduação presencial. Interessados em concorrer a uma vaga podem agendar a prova de redação ou pedir ingresso por meio da nota da redação do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, dos anos de 2019 a 2017. Inscrições pelo site univates.br/vestibular. E a seguir, vício virtual preocupa a Organização Mundial da Saúde. Já voltamos. Agora falamos de esporte. Começou no sábado, no ginásio Nelson Branquer, a segunda etapa dos Jogos do Campeonato de Futsal de Lajeado, Cafusal, pelas categorias Sub-15 e Sub-17. Foram 9 jogos, 5 de repescagem e 4 de quartas de final. O campeonato está dividido em Sub-15, ouro e prata, e Sub-17, ouro e prata. A segunda etapa da competição vai ser amanhã, quando vão ser definidas as equipes que disputam as semifinais. Dia 11 de novembro tem a última etapa do Circuito dos Vales. A prova vai ser em Lajeado a partir das 9 da manhã. Os percursos da corrida são de 3, 5 e 10 quilômetros. Campo, 3 quilômetros e caminhada, 3 e 5 quilômetros. As inscrições estão no segundo lote. Cada vez mais as pessoas estão conectadas à tecnologia. O medo de ficar sem o uso do celular, por exemplo, pode se tornar um vício. E isso preocupa a Organização Mundial da Saúde. Nomofobia, a obsessão por estar online 24 horas por dia, seja através do celular ou do computador, um hábito que pode se tornar um vício. O termo fobia vem do medo, um medo muito grande. Lógico que não é um medo normal, né? A fobia, de um modo geral, ou as fobias, são medos excessivos, né? Então, por que esse termo, nomofobia? Onde está associado o medo nessa questão, né, do uso de tecnologia? O medo de ficar sem, né? Então, é o medo de estar distante da tecnologia. E a gente atualmente tem escutado pessoas dizendo coisas como eu não consigo ficar sem meu celular, ou longe do meu celular, ou de algum acesso à tecnologia, né? Não que isso já classifique como uma doença, mas isso é um sinal, é um indicador de que as coisas não estão bem, né? E que essa pessoa precisa aprender a lidar melhor com esse instrumento, né? A Organização Mundial da Saúde incluiu a dependência tecnológica como transtorno mental na lista de referências de doenças, um vício que tem afetado pessoas de todas as idades. O que seria uma dependência? Não é um uso excessivo, é realmente, né, um uso altamente excessivo. E o que explica isso, né?
É um uso em que a pessoa tem, então, essa sensação de que não pode ficar longe, né, da tecnologia, e isso traz para ela uma série de prejuízos. Prejuízos na vida de um modo geral, na vida pessoal, na vida familiar. Ok, a tecnologia é algo interessante e riquíssimo para a nossa vida, porém a questão está nesse grau, né, do uso, né? Até onde está sendo bom para mim, saudável, me mantém em comunicação com as pessoas, e a partir de onde é que isso traz, então, o excesso, né? O prejuízo. Se eu fico sem, inclusive, eu apresento alguns sinais de dependência, né? Há, inclusive, alguns sinais que são típicos da dependência química, por exemplo, como craving, né? Que é aquela sensação de que eu tenho que ter, né, aquilo comigo. Os pais devem ficar atentos. Segundo essa psicóloga, eles podem buscar orientações na cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sobre como lidar com as crianças, quanto tempo as crianças podem ficar expostas, inclusive ela traz por faixa etária, né, os pequenos, até quanto tempo podem ficar, o tempo de uso, o significado desse uso, os cuidados que os pais têm que ter, né, com relação ao uso, por exemplo, no caso de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a questão do acesso à internet, daí que é um outro risco também. Os pais precisam acompanhar, né, o uso disso com relação aos filhos, e os filhos precisam também saber que isso está acontecendo, né? Então é importante que os pais conversem a respeito. Falem, olha, meu filho, eu vou estar acompanhando, por exemplo, o teu WhatsApp. Né? Eu vou acompanhar o teu uso, né, principalmente quando isso é iniciado pelas crianças e pelos adolescentes, né? Aí mais ainda é que se faz importante esse acompanhamento. Mais notícias às 6h30 da noite no Segunda Edição. Obrigada pela sua companhia e uma boa tarde.